Olá, eu sou o Thiago Monte, eu sou iluminador e técnico de iluminação teatral. E eu queria conversar um pouco com vocês sobre onde vivem e o que fazem os técnicos de luz de teatro. Para a gente começar a falar sobre o técnico de iluminação, é importante a gente entender a estrutura da iluminação teatral. De forma geral, a gente tem um profissional que idealiza e concebe aquela iluminação, que no caso é o iluminador. Então, o iluminador é quem dialoga com o diretor, com o cenógrafo, com toda a equipe criativa, com os atores, com toda a equipe, e idealiza a iluminação de um evento, de um espetáculo, né? E a partir disso ele cria alguns documentos, que são eles o mapa de luz, que é uma planta baixa, como se fosse uma planta arquitetônica, né, em proporção, onde o iluminador ele planeja onde ele vai posicionar cada um daqueles refletores. E aí a gente tem uma gama muito grande de refletores possíveis de serem utilizados. Na verdade, tudo que ilumina é possível de ser utilizado no teatro. O teatro é um lugar de muita criatividade e permissividade, mas é comum encontrarmos alguns equipamentos específicos, porque os sistemas dos teatros geralmente são similares, principalmente no Rio de Janeiro e no Brasil de forma geral, né? Então nós temos uns teatros que são equipados principalmente com energia elétrica, então os equipamentos eles funcionam a partir de energia elétrica, só que a gente tem um desenvolvimento muito grande dos equipamentos. Enfim, o iluminador é a pessoa que vai planejar isso, então o iluminador ele tem conhecimento sobre cada equipamento, ele sabe qual é o efeito de luz que ele quer criar, se ele quer criar um efeito, um pino bem fechadinho, né, um raio de luz fino, que ele quer iluminar apenas uma mão, ou então se ele quer uma luz geral para iluminar o palco inteiro. Ele conhece os equipamentos e ele utiliza desse conhecimento para mesclar essas ferramentas, né, esses equipamentos. Bom, isso é o iluminador. Ele vai criar um mapa onde vão estar especificados cada um desses refletores e aonde eles vão. Ele cria um roteiro de luz, que é, por exemplo, quando a peça começa. Então, ele vai criar um roteiro que é para a pessoa que vai operar aquele show, aquele evento, né, aquele espetáculo. Então, por exemplo, no momento em que o ator ele entra em cena, a gente tem uma transição de luz, por exemplo. A luz da plateia sai e entra a luz geral do palco. Esse movimento ele é conduzido e operado pelo operador de iluminação, que é o outro profissional envolvido em toda a iluminação teatral. Então a gente está falando do iluminador, que é aquele que cria, ele vai criar um roteiro de luz, que é onde ele vai dizer, olha, esse equipamento aqui, esse refletor, ele entra na hora que o ator entra em cena e a luz da plateia baixa. Ele escreve isso no roteiro. E é nesse roteiro que o operador acompanha e fala, essa luz, essa cena entra quando o ator entra e a luz da plateia desce. Então ele opera. E o técnico de iluminação, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquele mapa e junto com, às vezes com o iluminador, ou às vezes não, ele faz um adiantamento do trabalho, né? Então o iluminador ele encaminha um mapa de luz, já vem tudo especificado, quais são os equipamentos, onde eles entram, onde é que eles vão ligar especificamente. Então o técnico de luz vai pegar todas essas informações e vai tirar do papel e colocar na realidade. Então ele vai primeiro posicionar os refletores, ele vai ver se os refletores estão funcionando, se tem aquela quantidade toda de refletores que o iluminador pediu, né, que ele encaminhou no mapa. Enfim, ele vai fazer toda a análise técnica do equipamento, ver se está tudo funcionando direitinho, se não tem nada dando curto, se estão todos os equipamentos lubrificados e limpos, né? Então ele vai fazer a análise técnica e vai subir com esses equipamentos, né? Subir, posicionar os equipamentos aonde está planejado. Então ele posiciona aqueles equipamentos, ele liga no sistema do teatro. Então, a maioria dos teatros, a gente tem um sistema de rack, são dimmers, né? Como se fosse dimmers de tomada de ventilador, só que industriais, maiores, com capacidade e potências maiores, né? Então, ele vai ligar esses equipamentos no sistema, e aí ele tem que ter um conhecimento técnico para isso, né? Ele tem que saber como funciona a amperagem, voltagem, eletricidade, né? Tem que, enfim, saber sobre isolamento, segurança, porque a gente sobe em escada, às vezes a gente tem ordimentos de teatro com mais de 3 metros, né? Então a gente sobe com equipamentos que pesam. O Ellipson é um conjunto óptico grande, né? Porque ele tem algumas lentes de vidro, tem a lâmpada, tem a própria carcaça. Então o técnico de luz ele está nesse lugar. Ele está no lugar onde ele vai posicionar esses equipamentos, vai fazer eles funcionarem e aí ele vai afinar aquilo. E aí geralmente é um diálogo com o iluminador e o técnico, né? Então o iluminador fica embaixo, por exemplo, e fala, olha, eu quero que aquele elipso, que é um refletor que tem capacidade de, né, fazer corte, focar, desfocar, ele tem alguns efeitos nele, ele fala, olha, eu quero ele aqui, para mim. Então o técnico vai lá e posiciona ele corretamente, um por um, né? Depois o técnico vai lá e ajuda o iluminador a montar aquela cena, então ele vai para programação.
né? O operador também pode fazer isso, o iluminador também faz isso, o técnico também faz isso, né? Que é programar como é que aquele evento vai acontecer. Então, olha, esse refletor vai funcionar junto com esse. A geral vão funcionar as 4 gerais juntas. E a gente recebe esse documento do iluminador, que é um agrupamento, né? Que é quando o iluminador, ele, por exemplo, já fez a visita técnica no teatro. Então, por exemplo, eu vou fazer a luz de um espetáculo, né? O espetáculo já existe, eu já tenho a concepção desse espetáculo, eu tenho que fazer a adaptação dele para um outro teatro. Então eu vou conhecer esse outro teatro, eu vou ver quantas varas, né? Eu vou ter que fazer uma visita técnica, eu vou ter que perguntar para o técnico do teatro, falar, olha, quantas linhas, quantas tomadas eu tenho funcionando nesse teatro? Esse teatro funciona sempre 10, 220. Quantas varas, quais são as varas que eu posso posicionar os meus refletores? Então, o iluminador, junto com o técnico da montagem, o técnico de luz da montagem, ele vai analisar toda a situação e vai fazer o quê? Adaptar junto com o iluminador onde que vão entrar cada um daqueles refletores que antes a gente tinha, por exemplo, 5 varas para botar eles, agora em outro teatro a gente tem 3, né? Então, o técnico de luz, ele tem essa função, né? Ele às vezes não está tão envolvido com a obra, por exemplo, ele não tem necessidade de conhecer toda a obra, de saber em que momento cada coisa entra. Ele está ali para desenvolver o trabalho dele até a montagem, até o que o iluminador manda, né? Manda não. Ele está ali o técnico de luz, ele está ali para desempenhar um trabalho que é extremamente técnico, que não tem necessidade de vínculo com o artístico. Porém, quando isso está atrelado, quando a gente tem um técnico de luz que é o iluminador da peça ou não, mas é o que acompanha o espetáculo, é aquele que ganha o ritmo com a peça, é aquele que vê as modificações, porque o espetáculo, ele é uma obra viva, né? Ele é efêmero, ele acontece ali na hora e acabou. E muitas vezes, por exemplo, o iluminador não vai na temporada inteira, quem fica operando é o operador de luz, e o operador é que faz a manipulação, e às vezes o ator está em outra, né, em outra dinâmica, em outra intensidade, em outra velocidade. Por exemplo, a gente pode ter uma deixa que seja pela caminhada. Então a gente vai encontrando conexões com o jogo, né? O operador, ele joga junto com o ator, né? Ele está ali junto, porque o operador de luz, ele está o tempo inteiro atento ao espetáculo também, né? Já o técnico não tem essa função, não tem a função de acompanhar durante a execução. Ele está ali para caso, por exemplo, se eu sou um operador de luz e falo, meu Deus, parou de funcionar aquele refletor ali no fundo, durante o espetáculo. Eu posso acionar o técnico e falar, cara, vê para mim ali aquela luz, ela não está funcionando, aquele refletor ali, o tal. Aí ele vai ali e tenta consertar, né, durante o espetáculo, mas ele não tem vínculo com a obra, né? Ele não tem necessidade de saber quem são os atores, quando ele sai, ele não tem necessidade disso, né? Porque a função dele é fazer a montagem, é fazer a desmontagem e fazer todo o acompanhamento de que os equipamentos, de toda a estrutura técnica de iluminação esteja adequada para aquela situação. Dito isso, é possível compreender que dentro da estrutura da iluminação a gente tem os tais profissionais. O iluminador, que é o criativo, né? A pessoa responsável pela criação da obra. Nós temos o técnico de iluminação, que é aquele que vai executar o que foi planejado, é aquele que vai fazer a montagem, é aquele que vai fazer a conferência, é aquele que vai fazer com que o que o iluminador pensou e idealizou seja executado, né? E nós temos o operador de luz, que é o profissional responsável por fazer a execução durante a cena, né? Ele é a pessoa que joga com os atores, ele é aquele responsável por estar dentro de cena também, né? E que muitas vezes para o público, né, para o grande público, é alguém que passa despercebido, porque muitos não têm muita compreensão da necessidade desses profissionais que estão envolvidos dentro do teatro, que não é só o ator, que não é só o diretor, que não é só o cenógrafo, que não é só o iluminador. São todas as outras funções que fazem com que um espetáculo, né, aconteça. A formação de um técnico de iluminação, ela pode se dar em cursos profissionalizantes, né, que já existiu na Funarte, tem alguns particulares, mas ela se dá muito também através da troca de conhecimento entre os profissionais. Então é muito comum você ver, por exemplo, iluminadores trazendo para perto de si pessoas que estão iniciando na jornada, né, dessa empreitada, que é ser iluminador, que é ser um técnico de luz, e trazendo para perto para poder passar essas informações e esse conhecimento, né? Então o técnico de luz, ele
tem como adquirir todo o seu conhecimento através de cursos, né? Através de cursos de eletricidade, mas o mais importante é também poder acompanhar a execução de projetos. É você ver na prática como se dá a execução dessas funções, né? Então, a prática, ela é o principal ensinamento, e eu digo por mim também foi o meu principal caminho dentro da minha formação. Agora, como iluminador, você tem aí diversos outros caminhos, né? Você pode vir através das artes plásticas, através do próprio teatro, da dança. Não existe uma formação de iluminador específica, mas o iluminador, ele contempla a visualidade, né? Eu queria agradecer a Lei Aldir Blanc a proporcionar que diversos profissionais das artes cênicas e de todas as outras artes, dança, teatro, música, enfim, todas as outras do nosso país, pudessem ter um pouco de dignidade nesse momento tão difícil que foi a pandemia que a gente vem enfrentando nesse ano de 2021.